Sejam bem-vindos à nossa aula nesta night de sexta-feira. Sextou pra gente estudando, hein? Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você preferiu estar aqui conosco. Então, não há melhor lugar neste Brasil, nesse momento, do que cuidar do seu futuro, né, da sua habilitação, que vai trazer tanta facilidade e mobilidade para você. É um prazer estar com vocês. Temos muitos novos alunos aí durante a semana, né, entraram aí, sejam também bem-vindos, tá? Um beijo no coração de vocês e vamos para cima para poder passar nessa prova o quanto antes. Mais uma vez, gente, eu solicito a vocês que indiquem o nosso curso, né, que convidem outras pessoas, né, que têm necessidade, a também fazerem parte da nossa equipe, da nossa turma. Tá? Então, todas as semanas nós temos essas aulas ininterruptas, né? A Nivanda aí que já está conosco já há algum tempo, tem uma galerinha aqui que já tem um tempinho que está com a gente, sabe que toda semana, não falha, nós temos essas aulas, né, teóricas aqui ao vivo. Vocês podem ficar à vontade para fazer algum comentário, gente, levantando a mãozinha, né? Você vai ter uma mãozinha aí, ó. Você pode levantar a mãozinha ou só levantar a sua mão, né? Que aí eu ligo o seu áudio, se você quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. É interessante, gente, que durante a semana, nos seus estudos, você vai estudando, né? Vai fazendo seus estudos. Aquilo que você. Nem um pouco, Nivanda. Nunca. Tá? Estamos juntos, querido. Aquilo que você anotar e você quiser tirar uma dúvida, traga para a aula ao vivo, que aí a dúvida não fica só para você. Às vezes nós temos aí centenas de alunos com a mesma dúvida, né, com a mesma dúvida. Aí quando você faz uma pergunta específica, professor, me explica melhor isso aqui, que eu gostaria de entender mais. Isso vai beneficiar não só você, mas todos os seus colegas, tá? Então, faça as anotações e nas aulas ao vivo, semana que vem nós teremos outra também, a gente tira essas dúvidas de vocês, tá? Aí tem mais efeito, né, o objetivo da aula. Não, mas vamos passar logo, hein? Focar aí nos estudos, para vocês adquirirem aí logo essa teórica de vocês. Mas vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar de maneira bem calma, tranquila, né, sobre infrações. Tá? Então vamos comentar algumas características aí das infrações, né, de alguns detalhes. Eu continuo vendo que é uma das maiores dificuldades de vocês nas provas, é legislação, e dentro da legislação, infrações é o que mais pega, é o mais pesado, é o bicho de sete, né, o bicho papão, como diz a galera, tá? E aí a gente vai tratar das infrações, especificamente de como entender o cometimento da infração, a natureza da infração. Por exemplo, quando eu digo que essa infração ela é de natureza gravíssima, por que ela é gravíssima? Aquela ali é grave, por que ela é grave? Essa aqui é média, por que ela é média? Aquela ali é leve, por que ela é leve? Então, quando você compreende o que está por trás da infração do seu cometimento, aí não importa como é cobrado na prova, gente. Você sabe raciocinar sobre as infrações. Pô, isso aqui é gravíssima, mas por que ela é gravíssima? É o que nós chamamos de princípio. Antes da lei, existe a lei. A lei é o que a gente enxerga, é o que a gente vê. Antes da lei, o que foi criado antes da lei é chamado de princípio. Os princípios não mudam. Princípios não mudam, de jeito nenhum. Aí as leis, elas são baseadas em princípio. O princípio é primeiro. É o que vem antes da lei. Então, como é que eu faço para entender as infrações? Eu tenho que entender a lei ou o princípio? O princípio. Entendeu? Quando eu entendo o princípio da infração, toda vez que o Detran perguntar para você lá sobre uma infração, aí você vai saber raciocinar. Não, mas espera aí, isso aqui ela é uma infração de natureza grave, por isso, por isso e por aquilo. Tá? Porque você entende o primeiro, o princípio. Então vamos tentar entender direitinho, tá? A primeira que nós vamos comentar é gravíssima. É a famosamente conhecida por nós e por nossos alunos como a GG, não é isso? Gente, é a GG. Em vez de você botar gravíssima,
é a nossa GG. O que é infração de natureza gravíssima? O que é a infração de natureza gravíssima? O que é... Eu vou até colocar aqui na tela, gente. O que é infração de natureza gravíssima? Anota aí, ó. O que causa risco de acidentes. O que causa risco de acidentes. Compartilhar aqui com vocês. Lá, compartilhado. O que causa risco de acidentes, vamos lá, ou sinistros, né? E o que ameaça a vida de outros. Todas as vezes que vocês lerem uma infração, gente, subentenderem ali que aquilo ameaça a vida de alguém, que aquilo gera um risco de acidentes, nós sempre teremos infrações de natureza gravíssima. Ameaça a vida, Silvana. Gera risco de acidente, Ana Maria. Morreu lá, Lucas, ó. Morreu, matou. E esse é o sentimento da gravíssima. É de vida, gente, é de morte. Ameaça a vida, gera risco de acidentes, não titubeie, marque gravíssimo. Ameaça a vida de outros. E olha, como eu coloquei aqui, ó, fique bem esperto nesse conceito, ó. Para ser de natureza gravíssima, tem que ser uma ameaça direta. Então, aquilo que é perigoso não é gravíssimo. Tem que ser ali, ó, morreu, matou, morreu. Aí é gravíssimo. Agora, se você falar assim, não, isso aí é perigoso, então não é gravíssimo, gente. Exemplo, andar colado, cheirando a traseira dos outros. Você não tem nem intimidade para isso, né? Fica aí cheirando a traseira dos outros. Ninguém te deu permissão. Mas muito, você conhece motorista, gente, que cheira a traseira dos outros? Aí a aluna fala assim, sim, meu marido. Tá vendo? Dá um cascudo nele. Quem cheira a traseira dos outros bate o carro. Cedo ou mais tarde vai bater o carro em outro. É o famoso motorista cachorro, né? É o cachorro que fica cheirando a traseira dos outros por aí. Conhece motoristas assim? Mas analisa, andar colado, cheirando a traseira de outro carro, é uma ameaça direta? Morreu? Ou é perigoso? Não, não é morreu, mas é perigoso, não é? Eu não vou marcar gravíssima. Essa não é gravíssima. Ela pode ser qualquer outra coisa, menos gravíssima. Gravíssima, gente, quando você lê o enunciado, você vê a ameaça no ato. Por exemplo, avançar o sinal vermelho de parada obrigatória é uma infração de que natureza? Aí é gravíssimo. É uma ameaça direta. Dirigir embriagado, drogado, doidão. Fazer racha, dar cavalo de pau, manobras perigosas. Gravíssima, GG. Ultrapassar em local proibido. Tem uma faixa dupla contínua, o miserável ultrapassa na curva, né? No aclive, sem visibilidade. É uma ameaça direta à vida de outros. Com categoria diferente da que vocês estão habilitados. É uma infração de que natureza? Responde para mim. É GG. Vocês não têm habilitação para ônibus. Está dirigindo um ônibus? É uma ameaça. É a mesma coisa de vocês forem hoje pegos sem carteira de habilitação, gente. Vocês forem pegos hoje na rua andando de moto, andando de carro, é uma infração de que natureza? Gravíssima. Concorda que é uma ameaça direta? Ah, professor, mas eu já sei dirigir. Não sabe. Você sabe mal guiar carro. Quanto mais dirigir um veículo, que é uma palavra que significa diligência, está pronto, está preparado. Então você ainda não sabe dirigir. Se vocês forem pegos hoje na rua guiando um carro, constitui-se uma infração de natureza gravíssima, porque é uma ameaça direta, sem o uso de lentes corretivas de visão. A maioria de vocês aqui, a grande parte de vocês, vão ter uma observação na carteira que tem que utilizar lentes para corrigir a visão. Se vocês forem pegos na rua, gente, guiando um carro sem as lentes, vocês cometem uma infração de que natureza? Porque é uma ameaça direta. Para de ficar tentando, gente, decorar as infrações. Eu tenho. Não, pega a visão.
Se eu leio o enunciado e entendo ali que ali é vida, é uma ameaça à vida, gera risco de sinistros, de acidente, marca gravíssima que você acertou. Aí é gravíssimo. Tá? Ó, transitar na calçada ou passeio não é uma ameaça à vida, gente? O cara pega, eu vou ir pela calçada, e vai cortando pela calçada. Infração de que natureza? Gravíssima. É uma ameaça à vida de outros. Gera risco de acidentes. Lembra do que eu coloquei aí, ó, marquei, ó, a ameaça para ser gravíssima tem que ser direta. Aquilo que é perigoso não é gravíssimo. Andar colado, não dá preferência de passagem, né, tudo, o resto. Se você analisar, é perigoso, não é uma ameaça de morte ali, ó, morreu, mas é perigoso, gravíssima você não marca. Gravíssima você não marca. Então, todas as vezes que a gente falar de ameaçar a vida, gerar risco de acidentes, marca gravíssima que você acertou. Tá? GG. Tem vários. Durante a aula a gente vai comentar, vocês mesmos aí vão responder. Vamos agora a grave, ó. Gravíssima vida. Né? Vamos marcar vida. Vamos agora a grave, ó. Equipamento obrigatório. Equipamento obrigatório, defeituoso, deficiente ou inoperante. E aquilo que também pode causar acidentes. Você viu que nós falamos sobre o que vai morrer ou matou é gravíssima, mas o que pode causar, o que pode, não é vai. Aquilo que é perigoso, a maioria delas são infrações de natureza grave. Então, aquela de cheirar a traseira do outro é uma infração de que natureza? É grave, não é gravíssimo. É perigoso, é um perigo. Então, é uma infração de natureza grave. Mas, ó, o principal aqui, ó, equipamento obrigatório. Equipamento do carro, motor do veículo, as estruturas, tanto o equipamento do carro, quanto o motor do veículo, quanto as suas estruturas, se elas tiverem defeituosas, deficientes ou inoperante, objeto, gente, falou de objeto, marca grave. Se limpador de para-brisa, responda rápido, bora rápido, rápido, todo mundo. Se limpador de para-brisas é o quê? Isso, e sem para-brisa. Ó, a Silvana tá sem o limpador, né? Já a Diana tá sem o vidro, gente. Ela tá sem o para-brisas. E aí, pra Diana, pra Silvana, é grave. E pra Diana, que tá sem o para-brisas? É grave também. Não. Ai, professor, é gravíssimo. Não é, é grave. Fala de equipamento, motor, estrutura, objeto. Sem porta, Ariel. O carro tá sem porta. É infração de que natureza? Sem porta. O que, gente? É grave. Só grave. Ah, mas não seria. Não, gente, tá falando de objeto, estrutura, equipamento do carro. É grave, infração de natureza grave. Né? Recentemente, aqui perto de casa, eu vi um cara tava num Chevette, sem porta, sem banco. Infração de que natureza, gente? Sem porta, sem banco, sem escapamento. Era um barulheiro desgraçado. E se achando o gostosão. Sem porta, sem banco, sem escapamento. Infração de que natureza, gente? É grave. Um match gravíssima. Tudo três grave. Sem porta grave, sem banco grave. Ele estava sentado, não tinha banco. Ele era uma lata de tinta. Não tem lata de tinta? Ele botou no lugar do banco, estava sentado na lata de tinta. Sem porta, sem banco, sem escapamento. Fração de natureza grave. E detalhe interessante, gente, que não poderia multá-lo por não estar usando o cinto, até porque ele estava. Olha, eu fiquei até impressionado. Uma pessoa, como é que pode, né? Uma pessoa sem banco, mas mesmo assim não deixar de usar o cinto de segurança. Ó. Parabéns. Né? Exímio cidadão. E sem cinto, gente? Dane, se eu não uso o cinto. Se de repente eu olho para todo mundo tira o cinto, ninguém mais usa o cinto. Sem cinto no carro, tanto eu e meus passageiros. É grave ou gravíssima? É grave ou é gravíssima?
Grave ou gravíssima? Responde no dedinho pra mim. É grave ou gravíssima? Grave ou gravíssima? Sem cinto de segurança, é grave ou gravíssima? Um grave, dois gravíssimo. Olha lá. Grave ou gravíssimo? É grave. É grave, mão. É grave. É sem cinto de segurança. É apenas uma infração de natureza grave. Equipamento. Ah, professor, mas não pode. Não, gente. Ó, se a pessoa tiver sem cinto, o único problema é ela e dos que estão com ela. Para ser gravíssimo, eu tenho que ameaçar a vida de outros, terceiros, fora do meu carro. Eu tô sem cinto, eu tô ameaçando só a minha. Eu sou burro. Quem usa cinto é burro. Quem não usa cinto. O problema é só meu e dos que estão comigo. Então, quando falar sem cinto de segurança, passageiro ou motorista, sem o cinto de segurança, menos criança, tá? A gente já explica isso daqui a pouco. É infração de natureza grave. Equipamento do carro, motor do veículo, estruturas, faz parte dos equipamentos obrigatórios, defeituoso, deficiente ou inoperante. Aí tem uma história, um aluno virou para mim e falou assim, professor, eu discordo. Falei, por quê? Porque é gravíssima, professor. Mas por que é gravíssimo? Porque você ameaça a vida de outros. Falei, como? Você sem cinto dentro do teu carro, tu tá ameaçando a vida de terceiros. Uai, imagina o senhor sem cinto, professor. Tô imaginando. Nessa que o senhor está sem cinto, o senhor capota o seu carro, professor. Em vez dele usar uma outra pessoa, né? Ele me usa, né? Eu capotando, eu morrendo. Mas até aí tava bom. Aí ele fala assim: ó, nessa que o senhor capota o seu carro, o senhor é jogado para fora do carro, entra dentro de outro carro e mata as pessoas que estão em outro veículo. Não seria gravíssimo? Eita ferro. Meu irmão, meu irmão. Tu entendeu a viagem do menino, gente? Tu vai capotar, ó, tu tá lá sem cinto, aí o carro capota, aí tu é jogado e tá passando um carro de bobeira, tu entra porque foi jogado para fora. Tu cai dentro do outro carro. Falei, cara, nem no filme fizeram essa cena ainda. Eu nunca vi em filme. Imagina na vida real. O bicho é Brian mesmo. Tá? Então não viaja, não, gente. Ó, quando falar sem cinto, é infração de natureza grave. Equipamento do carro, motor do veículo, faz parte das estruturas. Não ameaça a vida de terceiros. É apenas uma infração de natureza grave. Tem piores, ó, pneus que não oferecem condições mínimas de segurança. Caiu na prova esses dias aí de vocês. Vários alunos disseram pra gente. E acertaram. A maioria erra. O pneu careca, gente, pneu liso. Quando ele fala assim, ó, pneus, acabei de falar, né, pneus sem a segurança adequada, né, que comprometem a segurança do veículo, é apenas infração de natureza grave. Não é uma infração de natureza gravíssima. Tá? Fala de objeto, equipamento do carro, motor do veículo, as estruturas. É somente uma infração de natureza grave. Então, fala de objeto, gente. Marca grave que você acertou. Tá? Marca grave. Sem triângulo, step furado. Meu carro não tem step. Aquela roda, né? Então, apenas infração de natureza grave. Tá? Então, lembra disso. Falar de equipamentos do carro, motor. A pergunta que eu fiz para vocês, ó, produzindo excesso de fumaça, mais do que os órgãos ambientais permitem, aquele carro que está soltando aquela fumaceira velha toda, é grave ou gravíssima, gente? É grave ou é gravíssima? Responda no dedo, é grave ou gravíssima? Soltar fumaceira. Isso é apenas uma infração de natureza grave. Não é objeto do carro, não é equipamento, não é o motor que está com algum defeito. Aí tem aluno que fala assim, professor, mas se a gente inalar fumaça, a gente morre. Só se tu tá fumando o canto de escapamento. Hoje eu vou ficar doidão, eu vou fumar o escapamento do carro. Aí quem sabe tu não morre na hora. Não viaja não, gente, para com essas ideias. É só grave. Fala de objeto, equipamento, motor, estrutura. Produzir excesso de fumaça é só grave. Tá? Não é gravíssima, tá? Então, equipamento do carro, motor do veículo, as estruturas é grave. A película mais escura do que a regulamentada. Caiu numa prova, não sei qual foi o aluno, qual foi o estado, mas ele comentou película mais escura, película nos vidros mais escura do que a regulamentada. É uma infração de que natureza, gente? O cara bota aqueles vidros tudo preto, né? É grave ou é gravíssimo? É grave ou gravíssimo?
É só grave. Tá falando de objeto, equipamento. Só grave. Carro rebaixado, gente. Chega, o cara tira as molas, chega o carro tá assim, ó. Aqui, nós dá um rolê. Hein? Já viu carro rebaixado? Arranca a mola, tudo. Se não tiver autorização para dirigir com um carro daquele jeito, ele está cometendo uma infração de que natureza? Grave ou gravíssimo? É grave ou gravíssimo? É grave. Objeto, equipamento. Esses dias caiu numa prova. Para-brisas trincado. Não tem um para-brisas? Rachado, gente. Trincado. Grave ou gravíssimo? É grave. Então, ó, lembra, falar de equipamento do carro, falar de motor, estruturas, objetos, marca grave que você acertou. E também aquilo que pode causar acidentes. Andar colado é um exemplo. Acompanhar veículo de emergência é outro exemplo. Né? Ficar acompanhando os veículos de emergência, cheirando a traseira de outros. É aquilo que pode, não é uma ameaça direta, mas é perigoso, é grave. Além de equipamento do carro, motor e as estruturas. A média, gente, e a leve, eu vou usar aqui a plataforma, que ó, tem tanta coisa na nossa plataforma, e às vezes vocês deixam de acessar. Deixa eu abrir aqui. Média e leve. Como que a gente compreende a média? Como é que a gente compreende a leve? Tanto no celular, gente, quanto no computador, é o mesmo curso, tá? Vocês podem assistir ele tanto no seu celularzinho, no aplicativo. Aí você, eu quero assistir no computador. Tem como? Tem. Tem como espelhar para a TV? Tem. Do seu celular tem como você espelhar para a TV. Se tua TV for aquelas smart, você assiste o professor Fábio aí grandão. Na sua TV aí de 60 polegadas. Tem como você assistir em todos os lugares. Olha aqui, ó, deixa eu abrir aqui. Ó, isso aqui é a nossa plataforma. Essa aí é a nossa plataforma aqui no computador. O curso do professor Fábio. Inclusive, aqui está na aula de mecânica, uma revisão. Você já viu essa revisão de mecânica, gente, que tem na plataforma? Revisão, ó. Você entra aqui, ó. Aqui são os módulos, né? Aqui do lado de cá, ó. Ó, deixa eu abrir aqui. Ó, são os módulos, né? Aí tem módulo 1, legislação, módulo 2, módulo 3, aí direção defensiva, primeiros socorros, mecânica, ó. Você clica aqui, ela abre as aulas, ó, mecânica parte 1, mecânica parte 2, teste de mecânica, que é o exercício, ó, resumo de mecânica, prova. Olha o ouro que vocês têm aqui, ó. Um resumo de mecânica para prova, tá? E tem vários coisinhas desses aí no curso de vocês, então fiquem atentos. Às vezes vocês não fuçam as coisas, aí acaba perdendo conteúdo, né? Mas eu quero mostrar aqui para vocês, ó, módulo 3 de legislação, ó, eu clico, ó, ela abre, tá vendo? Ó, abriu aqui. Aí tem aula 10, exercício da aula 10, aula 11, exercício da aula 11, aula 12, tudo em frações, ó. Dá uma revisada nessas aulas, hein, gente? Assiste essas aulas, bota para assistir todas elas e fazer os exercícios. Vou mostrar aqui para vocês conhecimento da média e da leve. Aqui, ó. Tem tudo aqui, gente. Do outro lado, vamos aqui, ó, média e leve. Nós já explicamos a gravíssima, vida, grave, objeto, equipamento do carro. Volta aqui, ó. Gravíssima, bota na frente. Vida, tá? Vida. Quando se refere a objeto, equipamento, motor, estruturas. Tá passando para vocês aí o vídeo? Tá, beleza? É o quê? Grave.
Grande parte das infrações, pelo menos é o seu princípio, a analogia inicial da grave é por conta disso. Está claro isso? Mais à frente a gente vai comentar também sobre elas. Vamos agora aí à infração de natureza média. Copia aí, copia aí. Vamos lá, então copia aí, ó. O que causa transtornos, problemas e perturbações. O que causa transtornos, problemas e perturbações. Leu a infração, ó, não ameaça a vida de ninguém. Não está se referindo a objetos, a equipamentos, ao motor, à estrutura. Mas gera transtornos, está causando problema, perturba o sossego e a fluidez do trânsito, caracteriza-se uma infração de que natureza? Média. Muito bom. Inclui aí também, além disso, ó, postura, deitado no carro, braço para o lado de fora, cotovelo. Tá? Então, também, né, calçado que não se firme nos pés e que comprometa a utilização dos pedais, também inclui aqui em infrações de natureza média. Gerar transtornos, causar problemas, perturbar a fluidez do trânsito. Caracteriza-se média. Agora, quais são os exemplos que poderíamos dizer das infrações de natureza média? Preste atenção. Quais são os exemplos que a gente pode ter da aplicação das infrações de natureza média? Por exemplo, é muito comum, perto de um cruzamento, você escutar esse barulho aqui, ó. Tem gente que fala assim, bateu, ó. Pum. Não tem o que fazer da vida, né? Pá, eita, agora bateu. É porque você não está dentro do carro, você fica fazendo essas gracinhas, né? Morreu, né? Mas assim, pessoal, se não bateu, esse carro, você acha que ele parou certinho antes da faixa de pedestre? Lógico que não, né? Parou em cima. Diz o código, imobilizar-se sobre a faixa de pedestre. Na mudança de sinal luminoso, ó, parou em cima da faixa. Parou em cima da faixa. Ou imobilizou sobre ela. Ameaça a vida de alguém? Não. Está falando de objeto, equipamento? Não, mas gera transtornos, causa problemas, perturba? É infração de que natureza? Média. Muito bom. Muito bom. Infração de natureza média. Você vai sair da tua garagem, tem um carro estacionado bem na porta da tua garagem. Na entradas e saídas de veículos. Gera transtornos? Causa problemas? Perturba a fluidez? Lógico, dá até muito problema isso aí. É infração somente de natureza média. Já foi em festa de pobre? Eu já fui em várias, inclusive eu faço muitas. O que se usa como som na festa de pobre? Ó, desgrama. Né? Isso aqui, pessoal, gera transtornos, causa problemas, perturba o seu sossego. E como, né? Você está lá, vamos começar. E nem convida, nem chama, né? Passa a madrugada inteira na bagunça e nem chama. Isso gera transtornos, causa problemas, perturba o seu sossego e é só infração de que natureza média. Eu queria gravinha com cabelo, mais umas meia, só dá a média. Tá? Gera transtornos, causa problemas, perturba o seu sossego. Ó, lançar objetos e substâncias. Olha o ponto. Lançar objetos e substâncias. Por exemplo, se eu pego, água de coco. Presta atenção. Se eu pego a água de coco e jogo para fora do carro, é uma infração de que natureza? É o quê? Média. Né? Não é o coco, é a água de coco. Se eu lanço água de coco, você já viu alguém morrer? Né? Por água? Vai jogar água ali e matar o cara. Não, gente. Água de coco, lançar objetos ou substâncias, ponto final, caracteriza-se uma infração de natureza média. Agora sim, se eu pego o coco junto com a água, agora ameaça a vida de alguém? Gera risco de acidentes? O código diz assim, lançar objetos e substâncias que acarretam em risco de acidentes. Tá? Lançar um coco para fora. Um coco como esse aqui, lançado a uns 50, 60 km por hora. Acertar na cabeça, o cara leva uma cocada, né? Bem no rosto. Pode matar alguém, pode gerar um risco, pode ameaçar. Aí sim, se aquilo que eu lanço acarreta em risco de acidentes, caracteriza-se uma infração de que natureza?
Presta atenção, de que natureza? Muito bem, gravíssima. Mas se aquilo que eu lanço é só para sujar, né? É para causar transtorno, aí constitui-se uma infração de que natureza? Média. Muito bom. Então, as infrações de natureza média são geradas por transtornos, perturbações e assim por diante. Você está ali na faixa da esquerda, ó, né? Chegando lá, tudo da frente. Aí o cara olha para tu, ó, ó, faz desse jeito aqui, já viu? Ó, passa por cima. Você pede passagem, ele não abre. Pediu passagem lá na faixa da esquerda, como nós vimos na aula de normas, a gente vai explicar sobre isso. Está lá, tá da frente. Pisca a luz, 2 toques breves na buzina, ele não abre. Ele está cometendo uma infração de que natureza? Muito bem, infração de natureza média. Não é vida, não é objeto, mas está gerando transtornos. Está atrapalhando a circulação. Então, média, transtornos. Um veículo de grande porte, né? Um veículo de grande porte não tem que transitar pela direita, né? A faixa é mais lenta. Agora, se ele está transitando lá pela esquerda, a faixa de velocidade, é uma infração de que natureza? Muito bom, infração de natureza média. Temos um monte delas, queridos alunos. Podíamos ficar aqui, mas você está compreendendo? Média, transtorno. Grave, objeto. Gravíssima, vida. Bota aqui, ó. Gravíssima, vida. E grave, objeto, média, transtornos. Estão entendendo o princípio? A média ainda tem postura, calçado que não se firme nos pés e que comprometa a utilização dos pedais, né? Você lá de sandália, sem prender, né? Você com um salto, por exemplo, né? Eu acho muito bonito o salto, mas para dirigir, não vai rolar. Tá? Então, para dirigir, não pode. Então, isso constitui-se uma infração de natureza média, tá? Infração de natureza média. Agora, e a leve? Vamos aí. Leve. Como definimos aí o âmbito geral da leve? Anota aí, ó, copia aí. Leve, buzinar de forma inadequada e sem o porte obrigatório dos documentos. Então, buzinar de forma inadequada, sem o porte obrigatório dos documentos, caracteriza-se uma infração de que natureza? Muito bem, leve. Embora existam várias outras, mas a leve, ela transita muito por esse aspecto, buzinar de forma inadequada. Ah, professor, mas buzina não seria média, gera transtorno? Sim, mas só a buzina. Se você usa o som do seu carro para gerar o transtorno, é média. Mas se você usar a buzina, que é um equipamento obrigatório, ela é uma infração de que natureza? Leve. Buzinar de 22 horas às 6 da manhã, buzinar próximo a escolas, igreja, hospital, casa de repouso, seja onde for. O uso da buzina de forma inadequada constitui-se infração de que natureza? Leve. E sem o porte obrigatório dos documentos. Cuidado, eu tenho documento, eu não estou portando, eu não estou com ele. Cuidado para você não confundir esquecer o documento ou sem portar o documento com não possuir o documento. Responde para mim você. Se eu não possuo o documento, eu não sou habilitado, pego o meu carro e vou dirigir por aí, eu estou cometendo uma infração de que natureza? De que natureza, galera? Pego o meu carro e vou dirigir aí, sem carteira. Qual é a infração? De que natureza? Sem carteira é grave? Ó, eu vou dar um cascudo em você. Sem carteira é grave? Sem habilitação? Se vocês pegarem um carro hoje e sair dirigindo na rua, a infração é de que natureza? Gravíssima, meu povo. Muito bom, gravíssima. Sem possuir CNH, sem possuir permissão para dirigir, caracteriza-se uma infração de natureza gravíssima. E se eu esquecer o documento? Deixei em casa. Muito bom, aí é uma infração de natureza leve. Eu não estou portando, né? Lembrando que o código, a legislação hoje, mais à frente a gente vai comentar sobre isso, define sem possuir CNH ou permissão para dirigir como, além de infração, crime, tá? É diferente de você, por exemplo, esquecer o documento, que é apenas uma infração de trânsito. Lembrando que esquecer documento, a Lei 13.281 de 2016, foi alterado por essa lei, tá? Do Código de Trânsito Brasileiro, do CTB,
ele foi incluído um parágrafo único. O que diz nesse parágrafo único? Que o policial, o agente de trânsito, o agente autuador, ele poderá consultar no sistema dele, se for possível, ele poderá consultar para ver se você realmente está habilitado e se o veículo está licenciado. Então, não precisa você apresentar ali o documento do veículo. Então, o CRLV, ele poderá consultar via sistema, tá? Se isso for possível. Então, isso foi incluído no parágrafo único do Código de Trânsito Brasileiro. Então, o que isso pode... Você esqueceu o documento, por exemplo, a carteira de habilitação, os documentos do seu veículo. Você olha para ele, ixi, seu policial. Né? Só um momento, né? Aí vai lá naquelas 10 mil bolsas que você tem. Você já viu que mulher, ela não procura, ela cava, né? Toda mulher, ela cava, né? A bolsa, né? Dá aquela chacoalhada. Seu policial, está na bolsa de quinta-feira da semana retrasada. O que toda condutor, toda mulher fala, olha aí no seu sistema. Olha aí, seu policial, no seu sistema. Você vai ver que está tudo certinho, né? Tem meu documento, o documento do carro, né? Então, regulamentaram o olha aí no seu sistema. Está regulamentado desde então. Tá claro? Então, leve, buzinar, esquecer o documento, não é não possuir. Não possuir é gravíssimo, esquecer o documento é infração de natureza leve. Muito bom. Tem outras leves, durante a aula a gente vai comentar, eu vou fazer as perguntas aqui para vocês, mas entenderam o princípio do cometimento das infrações? Volta para cá, ó. Gravíssima, qual é o motivo da gravíssima? Vida, o que causa risco de acidentes, o que ameaça a vida de outras pessoas. Vamos à grave, ó, equipamento obrigatório, motor, estruturas, aquilo que pode causar um acidente. A média, em tese, princípio, transtornos, né, o que gera transtornos, o que causa problemas, o que perturba. Leve, buzinar e esquecer documentos. Viu, gente, que simples. Tá lá, ó, tá na tua apostila, tá no teu curso. Essas explicações, esses detalhes. Ó, gravíssima vida, grave objeto, média transtorno, leve buzinar e esquecer documento. Ainda na leve, gente, coloca aí, ó, na leve é sem atenção, motorista distraído. Aí na leve aí. Sem atenção, motorista distraído. Já respondo, Diana. Mulher cava na bolsa, né? Então, ó, sem atenção, distraído, gente, ó, dirigindo, olhando, né, pra lá, não sei o quê, né, dançando, cantando, conversando, mandando beijo pros outros. Não pode. Dirigir distraído, a maioria dos alunos marca gravíssima, e lá na prova é só infração de natureza grave. Então, sem atenção, distraído, a maioria dos alunos marca gravíssima, e é apenas uma infração de natureza leve. Tá? Sem atenção é leve, tá? Distraído, sem atenção, infração de natureza leve. Aí foca aí, ó, vida gravíssima, grave objeto, média transtorno, encher o saco, perturbar, atrapalhar, leve buzinar e esquecer documento. E distraído, né? Dirigir de maneira desatenta, distraída. Ó, alguns macetezinhos além desses que é interessante, é relevante a gente entender. Tá? Então você entendeu o princípio aí. Toda vez que falar da vida, ameaçar a vida é gravíssimo. Fala de objeto, equipamento do carro, motor, estrutura do veículo, é grave. É aquilo que é perigoso. A média é o que gera transtornos, o que causa problemas, o que perturba, que te enche o saco, atrapalha. E ainda fala de postura, né? Questão de postura, essas coisas. Braço, perna, cabeça, corpo, calçados. Então tudo que falar de postura é média. A leve é buzinar, esquecer o documento e distraído. Tá? Então, ter esses princípios na cabeça, gente, é fundamental e acertar na prova. Vocês já sabem. Agora, quais são algumas outras que a gente pode considerar como exceção? E
e é importante que a gente entenda. Por exemplo, toda vez, olha só, que falar de documento é uma infração de natureza gravíssima. Toda vez que na prova falar de documento é uma infração de natureza gravíssima. É uma GG. Então, por exemplo, ó, não só de documento, gente, mas falar do carro, falar do licenciamento do carro, do documento do carro, licenciamento, falar do chassi, falar das placas. Então, toda vez que falar de documentação do veículo, é uma infração de natureza gravíssima. Exato, Silvano. Então, por exemplo, ó, sem o licenciamento, né, o carro está vencido, você não pagou o documento do carro, gravíssima. Com categoria diferente da que você está habilitado, gravíssima. Sem possuir CNH ou permissão para dirigir, gravíssima. CNH vencida há mais de 30 dias, gravíssima. Gravíssima. Tá? Então, ameaça à vida é gravíssima. Mas quando falar de documento, carro, veículo não licenciado, com outra categoria, sem possuir CNH ou permissão, placas encobertas, se a placa do carro estiver encoberta ou adulterada, também é infração de natureza gravíssima. Placas encobertas ou adulteradas. Então, falou de documento, falou de placa, falou do carro, gente, marca gravíssima, tá? Sempre. Então, falar de documentação, falar do veículo, licenciamento, placas adulteradas ou encobertas, é tudo gravíssima. Outro macete para vocês, falou de criança, a palavra criança. Se você, por exemplo, transporta um adulto sem cinto, é grave. Mas se você transporta uma criança sem cinto, é gravíssimo. Criança sem cinto, criança menor de 10 anos na moto, lembrando que é criança menor de 10 anos na moto, que é infração de natureza gravíssima. Criança solta no carro, no banco de trás, infração de natureza gravíssima. Tá? Outra coisa, ó, manuseando o telefone celular enquanto você dirige. Se você estiver manuseando o celular enquanto dirige, também infração de natureza gravíssima, mas essa faz bastante sentido. O estacionamento aqui, gente, é para o idoso e para o cadeirante. Se eu estiver estacionado na vaga do idoso e do cadeirante, eu cometeria uma infração de natureza média, porque gera transtorno, atrapalha, né? Enche o saco ali, incomoda o cadeirante, incomoda o idoso, que teria que ter com a vaga disponível para ele. Era infração de natureza média. Até pouco tempo atrás, se você estacionasse na vaga do idoso ou na vaga do cadeirante, ou qualquer vaga especial, era uma infração de natureza média. Era. Agora é gravíssima, tá? Estacionar, tá lá a vaga do idoso, você plou, colocou na vaga do idoso. Tá a vaga do cadeirante, você falar play, colocou na vaga do cadeirante, você comete uma infração de natureza gravíssima. É uma GG. Infração de natureza gravíssima. Mudou. Eu não sei por quanto tempo vai ficar assim, mas mudou. Agora pode olhar, gente, nas áreas mais movimentadas, onde tem engarrafamento de carro. Se tem estacionamento lá para idoso e cadeirante, elas estão vazias, destinadas exclusivamente. O cara só para uma vez. No dia que ele é multado, ele nunca mais estaciona lá. Então, vagas especiais virou gravíssima. Faixa exclusiva. Se na sua cidade tem uma faixa exclusiva de ônibus, se você for pego, gente, dirigindo em cima da faixa exclusiva, cortando os carros pela faixa exclusiva, constitui infração de natureza gravíssima. Era média, também era média, agora virou gravíssimo. Transitar na faixa exclusiva de algum veículo específico, você não tendo a autorização para transitar lá, constitui infração de natureza gravíssima. Tá? Cuidado com excesso de velocidade, hein? Excesso de velocidade. Se o excesso de velocidade, gente, for até 20% acima da velocidade, é apenas uma infração de natureza média. Até 20%. Quando fala assim, ó, exceder a velocidade em até 20%, é infração de natureza média. Exceder a velocidade de 20% a 50%.
Aí é uma infração de natureza grave. E exceder a velocidade acima de 50%, aí é gravíssima. Aí é gravíssima. Então, até 20 é média, de 20 a 50 é infração de natureza grave, e acima de 50% é infração de natureza gravíssima. Entendeu? Então, questão aí de velocidade, questão de luzes do veículo. Ó, muita calma, luzes. Quando a seta do teu carro está queimada, e você está dirigindo com as setas queimadas, é uma infração de natureza grave. Mas só ela, tá, gente? Só ela. Quando o farol, a luz, né, do farol dianteiro e a lanterna traseira estão queimadas, é média. Olha só a diferença, gente. Seta é grave. Farol dianteiro e lanterna traseira do carro ou da moto é média. Se os faróis estiverem queimados, são infrações de natureza média. Aquela luzinha da placa, gente, é infração de natureza leve. Eu até tenho aqui, ó. Isso aqui eu uso quando eu vou andar de bicicleta, aí eu levo um Transbike. Aí a minha bicicleta cobre a minha placa. Aí eu tenho que colocar isso aqui, né, para cobrir botar em cima da bicicleta para não cobrir a placa, né? Para ficar à mostra ali a placa. Mas ó, por exemplo aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ó, seta do carro. Se ela tiver queimada, gente, ó, isso aqui, ó, seta é grave. Seta é grave. Lanterna traseira é média. Isso aqui, ó, se essa lanterna traseira tiver queimada, é média. Grave, média, luzinha da placa, que é obrigatória, hein? A luzinha da placa aqui, ó, todo carro tem. Luzinha da placa, essa é leve. Luz da placa leve, lanterna e farol grave, perdão, média, seta grave. Seta grave, só a seta que é grave. Farol dianteiro e lanterna traseira, média. Luzinha da placa, leve. Luzinha da placa leve, lanterna média, seta grave. Seta grave, lanterna média, luzinha da placa, leve. Tá? Então lembra disso. Luzes do veículo diferem. Lembrando, gente, que ligar o farol em rodovia durante o dia só é obrigatório você ligar o farol se tiver chuva, durante o dia, chuva, neblina, túnel, se tem um túnel, é obrigatório ligar. Então, ó, chuva, neblina e túnel. E aonde mais? Em rodovia de pista simples fora do perímetro urbano. Sabe aquelas rodovias de viagem, mão e contramão? Um carro vai, um carro vem, um carro vai, um carro vem. Não tem casa nem de um lado nem do outro, é mato. Mato de um lado, mato do outro. Aí é obrigatório que você ligue o farol do seu carro, mesmo durante o dia. Então, ó, ligar na chuva, na neblina, ao passar por túneis e em rodovia de pista simples, mão e contramão, fora do perímetro urbano. É obrigatório. Caso eu não ligue o farol do meu carro nesses lugares, eu cometo uma infração de que natureza? Não ligar o farol, acabei de falar. Faz o M. Você que é de São Paulo deve ter, né? Capital deve ter sido um saco ouvir isso o tempo todo, né? Faz o M. É assim, né? Faz o M. Tá? É média, tá? Fração de natureza média. Não ligar o farol sendo obrigatório ligar é média. Farol dianteiro, lanterna traseira. Beleza? Deixa eu ver uma outra aqui. Já falei, né? Da faixa exclusiva, estacionamentos para idosos, criança, fora do assento, excesso de velocidade, falamos de documentação. Esses são os principais peguinhas, tá, gente? Das infrações
de trânsito. Aí então lembra, ó, gravíssima, vida, grave, objeto, o que pode causar acidentes. Média, transtornos, problemas, perturbação, aquilo que te enche o saco, aquilo que te atrapalha. A leve, buzinar de maneira inadequada, esquecer o documento e desatento, né? Aí lembra daquelas, né, questões, velocidade, quais são as infrações, quando fala de documento, tudo do carro, né? Tudo do carro, fração, né, documento, placa, gravíssima. Estacionar na vaga do idoso cadeirante, gravíssima. Faixa exclusiva, transitar por ela, gravíssima. E assim sucessivamente, as que a gente comentou aí. Então, eu pergunto aqui agora, já te dou a palavra, Silvana. Eu pergunto aqui agora, vocês respondem aí do outro lado, tá? Você vai dizer se é leve, média, grave ou gravíssima. Então, para responder direitinho. Avançar o sinal vermelho de parada obrigatória. É o quê? Ó, gravíssimo é um dedo, grave é 2 dedos, média é 3 dedos e leve é 4 dedos. Tá? Eu vou ver daqui. Então, ó, gravíssima, grave, média e leve. Gravíssima, grave, média e leve. Então, vamos lá. Tô vendo vocês, hein? Avançar o sinal. Quem quiser pode responder no chat também. Mas se não quiser, pode só mostrar o dedinho aí para mim que eu vou saber. Avançar o sinal vermelho de parada obrigatória. Mora lá todo mundo. Avançar o sinal vermelho. Ultrapassar na contramão em local proibido. Fazer racha. Dar cavalo de pau no carro. Ô, Carla. Sem limpador de para-brisas. Sem limpador de para-brisas. É grave. Sem para-brisas. Sem step. Pneu careca. Boa. Com categoria diferente da que você está habilitado. Veículo de outra categoria. É o quê? Isso é gravíssima. Sem o porte obrigatório dos documentos. Sem o porte. Ana Maria, sem o porte. Silvana, sem o porte. Não estou portando. É leve. É leve. Eu esqueci o documento. Sem o porte. Entendeu? Sem o porte. Sem possuir é gravíssima. Sem o porte é leve. Gravíssima, leve, 4 dedos. Sem atenção, gente. Dirigir distraído, olhando para as estrelas. Isso. Você dirigir embriagado, drogado, doidão, sextou. Gravíssima. Ameaçando o pedestre. Gravíssima. Calçado que não se firme nos pés, dirigindo de Havaiana. Dirigir de Havaiana. É média. É média. Estacionado na entradas e saídas de veículos. Estacionado bem na garagem da casa de alguém. É média. Parabéns. Sem buzina. Meu carro não tem buzina. Meu carro, Nivanda, não tem buzina. Não tem, Rosana. Eu não tenho buzina. Aldenise, eu não tenho buzina. Não ter equipamento, gente. Obrigatório. Buzina é equipamento, é objeto. Você exceder a velocidade, gente, em até 50%. De 20% a 50%. É o quê? De 20% a 50%. É grave. E acima de 50%. Gravíssima.
E de 20 e até 20%. Até 20%. Boa. Média. Seta do carro queimada. Se a seta tiver queimada. Seta queimada. Seta é grave. Seta grave. E se a lanterna tiver queimada? A lanterna. Farol dianteiro, média. E a luzinha da placa? Se a luzinha da placa tiver queimada? Luzinha da placa. É leve. Isso, Lucas. Lucas, eu só vejo as mãos ali. Exato. Muito bom. Placa adulterada, gente, ou encoberta. Se a placa tiver adulterada, encoberta. Placa adulterada, encoberta. Gil, é gravíssima. É gravíssima. Placa ainda. Ó, veículo não licenciado. O carro não está licenciado. Não paguei PVA, não paguei documento, não paguei nada. Gravíssima. Com categoria diferente, gente. Dirigir veículo de outra categoria. Outra categoria. Gravíssima. Continua gravíssima. Você, sem possuir CNH ou permissão para dirigir, é pego dirigindo. Sem possuir. Gravíssimo. E se eu esquecer em casa o documento? Só esqueci. Aí é leve. É leve. Calçado inapropriado. Meninos e meninas dirigindo de salto. Salto alto. É média. Essas mulheres sabem, né? É média. Não pode, hein? Braço pro lado de fora, gente. Cabeça pro lado de fora, perna pro lado de fora, bunda pro lado de fora. Qualquer parte do corpo que você botar para fora do carro. Média. É média. Parte de fora do carro. Postura. Postura. Sons e ruídos que perturbam o sossego público. Sons e ruídos que perturbam o sossego público. Já falo, Lohane. Sons e ruídos que perturbam o sossego público. Lembra? O titum é média. Perturba, enche o saco. Pneu careca. Pneu careca. É grave. Sem porta. Produzindo excesso de fumaça. Isso. Lembrou, né, Lohane? Porque é postura, né? Falou de postura. Então, lembra desses macetezinhos. Eles ajudam bastante a você entender a aplicação de cada uma delas. Olha o nível que vocês estão agora. Se qualquer pessoa te perguntar, me pergunta as infrações aí, você sabe responder. Se você parar e pensar, peraí, isso aqui fala de vida, gravíssima. Objeto, é grave. Transtorno, encher o saco, atrapalha a postura, é média. Buzinar, esquecer documento, é leve. Aí aquelas outras macetes que a gente deu, né? Criança em carro, em moto. Lembrando que, acho que botaram uma pergunta aí sobre criança. Criança menor de 10 anos, tá, gente? É infração de natureza gravíssima em moto. A criança com 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 em moto é infração de natureza gravíssima. Aí entra aquele princípio que eu coloquei. Toda vez que a palavra criança aparecer é gravíssimo. Os excessos de velocidade. Então, isso é o primeiro passo, gente, para você compreender mesmo as infrações e aplicar. Levem isso para a vida de vocês, entendam isso aí. Façam os exercícios lá da apostila. Da apostila não, do aplicativo, tá? Coloca lá, vocês viram até um trechinho da aula aí que eu coloquei para vocês, tá? Não esqueçam de fazer esses exercícios aí, tá? Acho que tem alguma pergunta aqui. Sim, Silvana tem. Cadê a Silvana? Tinha duas perguntas. Tá aqui.
Ativa seu áudio aí, Silvana. Depois eu passo para Ana Maria. Professor, boa Diga, noite. meu bem. Boa noite. Aqui, não dá passagem para o pedestre é gravíssima, né? Exatamente, é gravíssimo. Tá. E outra coisa que eu quero perguntar é o carro, moto, anda direito? Carro, moto não é que é obrigatório andar à direita, é uma orientação, é uma regra para organizar o trânsito. As faixas da direita é para todos os veículos. Faixa da esquerda é a faixa de velocidade, a faixa para os veículos que estão andando mais rápido. Então, se você estiver na faixa da esquerda e alguém jogar a luz alta, pedir passagem, você é obrigado a abrir. Por isso que a gente recomenda que você sempre ande à direita, porque aí ninguém vai ficar te enchendo o saco. O É trânsito porque, sempre tem que ocorrer pela direita. tá. Porque a Ana Paula ontem falou comigo que acha que errou na prova, porque perguntou para ela aonde o motoqueiro andava. Se era ela foi e colocou na linha de bordo. Mas eu tinha que ter colocado à direita, eu queria saber É, se a é mesma direita. regra para moto é para carro, sempre na faixa da direita. O caminhão também, tudo à direita, né? Tudo à direita. Ah, então tá bom. Faixa da esquerda a gente só vai utilizar ela caso você esteja mais rápido, uma situação de emergência, Entendi. tá bom? Maravilha, Minha senhor. pergunta é essa. Ana Maria, ativa aí. Vai aparecer aí na tela aí para você ligar o microfone. Ó, eu vou pedir de novo, pedir para você ativar o som. Isso. Ô, professor, eu Diga. quero saber as crianças, tipo, primeiros socorros, né? Hum. Tem aqui, o primeiro socorro é inflação. É, com, pela idade ou é pelo o peso, né? 1,45, 1,45 m para sentar na frente ou atrás? Ah, boa pergunta, tá? Então a regra agora é assim: uma criança só pode sentar no banco da frente se ele tiver a partir de 1,45 m ou 10 anos. Ah, tá. Isso eu Ou queria saber. 10 anos. Tá? Isso que eu Então, queria saber. Eu é porque é, estava é em muito, dúvida. é muito difícil uma criança já com 10 anos que não tem 1,45 m, mas se existir, né? É verdade. Mas é um E 1,45 m ou 10 anos. E outra coisa, sobre o cinto também, a criança que eu vejo, fala assim, que o cinto tem que ter Três pontas isso, é obrigatório ter 3 pontas? em todos Ou os assentos. tá. Todos os assentos do carro. Só que nos carros antigos não tem, eles já vieram de fábrica nos bancos de trás, com o cinto só aquele que passa na barriga, né? Só subabdominal. Agora, os carros novos, meu bem, todos os carros novos agora, o cinto de 3 pontas ele é obrigatório em todos os assentos. Uhum. E a cadeirinha? A cadeirinha é com a criança de até quantos anos? A cadeirinha, ela vai até os 4 anos e meio ou 30 quilos, tá? Cadeirinha. Porque assim, ó, bebê conforto até 9 quilos ou 1 ano, 9 quilos ou 1 ano. A cadeirinha até os 4 anos, 4 anos e meio ou 30 quilos. Tem cadeirinha que suporta mais, né? Mas em média 30 quilos. E aí, depois disso, até os 7 anos ou até 1,45 m o Buster, que é o assento de elevação, que é aquele que só bota no bumbum para a criança sentar e passa o próprio cinto do carro. Tanto no bebê conforto quanto na cadeirinha, a criança tem que usar o cinto do bebê conforto da cadeirinha. Já o Buster não, o Buster, como é só uma elevação, né? A criança senta e passa o cinto do carro. Tá. Vê que tem Aí 3 equipamentos aí. Até com 7 anos. Até 7 anos. Ele vai usar a cadeirinha. Uhum. Era isso que eu queria saber. Não, desculpa. Até 4 anos e meio, em média. Aí, a partir dos 4 anos e meio, até em torno dos 7, 8 anos, ou até 1,45 m, a criança vai usar aí o Buster, um assento de elevação. Cadeirinha, no máximo, usa ali até 5 anos. Tem cadeirinha para mais do que isso, não. Então tá bom. Obrigada, professor, pela resposta, viu? Tá? Pela pergunta.
Eu queria Ótimo. saber sobre isso aí, eu estava em dúvida. E são questões de prova, mas parabéns. Cai na prova, Obrigada. exato. Alguém tem alguma outra pergunta, alguma dúvida? Façam isso, gente. Durante as semanas aí, vocês vão anotando as dúvidas que vocês vão tendo e tragam para as aulas ao vivo. Se for eu, se for a professora Paula, todos aqui somos aptos a responder. Se eu não sei, eu falo, eu não sei. Então, mas o que eu responder, eu sei. E se eu não sei, eu falo, eu não sei, eu vou pesquisar e te respondo. Tá? Muito bom? Deixa eu aqui, ó, tem Obrigada. uma dúvida aqui, Lohane. Tem uma dúvida em quantas das infrações todas as placas regulamentares proibidas virá à direita para estacionar, parada obrigatória, são graves? Ótima pergunta. Lohane, nas placas de regulamentação, as que são infrações de natureza grave, são a que fala proibido virar à direita, proibido virar à esquerda. Essas de proibido virar à direita, elas são graves quando elas têm um horário definido. Mas se elas não tiver horário definido, elas são gravíssimas. Agora, assim, proibido virar à esquerda de tanta hora a tal hora. Aí, se você desobedece, é grave. Agora, se ela não tem horário, são gravíssimas. Proibido parar e estacionar, que é aquele E com X, ela é grave. Tá? Proibido parar e estacionar é grave. É a única grave. Tem uma aula minha, querida, lá na. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloquei aqui no. Acho que sim. Tem uma aula lá na plataforma, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Que eu falo exatamente isso que você me perguntou. E não está escondido, não, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Quais são as. Para vocês. Olha aqui, ó. Módulo 3 de legislação. Ó. Aqui, ó. Aula 14, ó. Placas, infrações. É uma aula de placas. E aqui, ó. Aula 14, ó. Aula 14, placas e infrações. Né? A 5A, que é essa que você está na tela, ou a 5B, que é essa outra aqui, que é proibido retornar, né, à direita ou à esquerda, tanto faz, infração de natureza gravíssima. Tá? Falo de todas as placas aí, cada uma delas, e qual é a infração de cada uma delas. Assiste hoje aí, Lohane. Hoje, amanhã, faz as anotações. Aula 14, tá? Aula 14. Olha lá, ó. Placas e infrações. Ainda tem essa aqui, ó, de parada e estacionamento, que é interessante também. Aula de parada e estacionamento. Opa, coloquei errado. Na área de cruzamento, é uma infração de natureza grave. Se eu parei na área de cruzamento, é uma infração, é menos pior, é uma infração de natureza média. Infração de natureza média. Beleza, queridos? Muito bem, vamos para a próxima. Deixa eu sair daqui. Ó. Vamos agora para a próxima aí. Ó. Quando acontece de alguém parar ou estacionar em viadutos, em pontes e em túneis. Tipo isso aqui, ó. Olha só. Tipo isso aqui. Pontes, viadutos. Olha lá em cima, ó. Nos passeios, aqui embaixo. Né? No passeio lá. Tem tanta coisinha aí, gente, no curso de vocês. Responde bastante isso aí. Maravilha?
Ó, muito obrigado, tá? Foi maravilhoso estar esta noitinha com vocês. Um beijo no coração de vocês. E só relembrando, a professora Paula pediu para relembrar, domingo, 8 horas da manhã, ainda tem vagas aí para o aulão, tá? 3 horas de aula. Então, mandem mensagem aí para a professora Paula. Vai ser um aulão top das galáxias, só com aquilo que mais cai na prova, tá? Ainda tem vagas lá. Quem não ainda não se inscreveu, corre lá, fala com a professora Paula, domingo, 8 horas da manhã. Então vão ser 3 horas de aula, 8, 9, 10, 11 horas da manhã termina e vai mandar o material exclusivo para você e tal, todas aquelas, né, coisas todas. Então entre em contato, quem não agendou ainda essa aula, fala com a professora Paula ainda hoje para garantir a sua vaga para domingueira. Beleza? Ó, beijo no coração de vocês e até a próxima, queridos. Fiquem com Deus. Até mais. Bom final de semana.